please, if you will, open up your Bibles in Mark chapter 14. Por favor, abram comigo em Marcos capítulo 14 And let's read a story that it's very familiar. e vamos ler esta história da Bíblia que já é conhecida a todos nós. And what I want to share with you today, it's based on that episode. E aquilo que eu vou compartilhar está com base neste episódio da Bíblia. And I hope that at the end of the service, at the end of the message, E eu espero que no final desta mensagem, all of us will be broken down. cada um de nós fique quebrado. And we'll get there. We'll understand what I'm trying to say. E eu vou explicar mais à frente o que eu quero dizer com Mark isto. chapter 14, Marcos capítulo 14, verse 3 through 9. do verso 3 ao verso 9. And while he was at Bethany in the house of Simon the leper, as he was reclining at table, a woman came with an alabaster jar of pure nard, very costly, and she broke the jar and put it out over his head. There were some who said to themselves indignantly, "Why was the perfume wasted like that? For this perfume could have been sold for more than 300 denarii and given to the poor." And they rebuked her. But Jesus said, "Leave her alone. Why do you trouble her? She has done a beautiful thing to me. For you always have the poor with you, and whenever you want, you can do good for them. But you will not always have me. She has done what she could. She has anointed my body beforehand for burial. And truly I say to you, wherever the gospel is proclaimed in the whole world, what she has done will be told in memory of her." Então Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados, por que este desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres. E repreendiam-na severamente. "Deixem-na em paz", disse Jesus, "porque a estão perturbando. Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão com vocês e poderão ajudá-los sempre que quiserem. Mas a mim vocês nem sempre vão ter. Ela fez o que pôde, derramou o perfume no meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Eu lhes asseguro que onde quer que o Evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória." Amen. And that's why today, after 2000 years, we are still remembering her. E é por isso que, já passados 2000 anos, ainda hoje falamos desta mulher que derramou Like Jesus este said, perfume. wherever the gospel is proclaimed in the whole world, she will be remembered. Jesus estava a profetizar, onde o Evangelho for pregado, esta ação desta mulher vai ser relembrada. Do you know that the Holy Spirit anoints us with the presence of God? Vocês sabem que o Espírito Santo ele nos unge com a presença do próprio Deus? It is very important to have the anointing of God in our lives, the presence of God, the life of God in our lives. E é de suprema importância ter a presença de Deus, a unção de Deus na nossa vida. Once again, last night I went to the dictionary to see the meaning in English of the word anointing. E eu fui ao dicionário ontem para ver o significado da palavra unção. And the dictionary it says that anointing means to smear or to rub with oil. E esta palavra unção significa esfregar ou esfregar com óleo. So it means that when we are anointed with the Holy Spirit, Então significa que quando nós estamos ungidos com o Espírito Santo, it means that we are rubbed, we are smeared with oil, the anointing of the Holy Ghost. então isto significa que nós estamos esfregados, nós estamos cobertos, talvez, com este óleo. How many of you already had experience went into in Portugal or in Florida or California or Mexico? You guys go to the beach and you see people there all anointed with oil, right?
Quantos de nós já fomos às praias em vários lados, no México ou em Portugal, ou seja onde for, e vemos pessoas, elas estão cobertas com óleo no Because seu corpo, people, they don't want to get a sunburn. e para elas se protegerem do sol, So when people, they are completely anointed with that oil, they are noticeable. We can notice them even, far away because they start shining, right? e quando alguém na praia está coberto com esse óleo, essas pessoas podem ser visíveis porque o corpo delas brilha. The same way, when you are anointed with the Holy Spirit, Da mesma forma, quando alguém está ungido com o Espírito Santo de Deus, there is something about you há alguma coisa acerca dessa pessoa that it's noticeable. que é notável, que é visível aos outros. People can see it very clearly. As pessoas que estão a olhar podem ver com clareza. And the stronger that anointing is, E quanto mais forte for essa unção, the more people will notice that there is something different in you and about you. mais as pessoas vão reparar e notar que há alguma coisa diferente sobre aquela pessoa. But most of the people, if not all, they will not know what it is that it's in you. Mas a maior parte das pessoas não sabem bem o que é isso que essa pessoa contém. They do not understand the change in you. As pessoas não entendem, não compreendem a mudança que há What nesse ser. caused that change in you? Qual foi a razão por que aconteceu esta mudança nessa But pessoa? they will notice there is something different in you when the anointing is upon you. Mas sem dúvida que as pessoas vão reparar em alguma mudança que está a And acontecer. why they can notice that difference? E por que é que as pessoas podem reparar nessa mudança? Because you are now a new creation in Christ. E a razão é porque essa pessoa agora é uma criatura Now nova you've em got Jesus. character. Agora essa pessoa tem caráter. Now you've got honesty. Agora aquela pessoa tem honestidade. Now you are one of those Agora aquela pessoa é uma that daquelas keep their word. que guarda a sua Now palavra. you are one of those that speak always the truth. It doesn't matter what. Agora aquela pessoa fala sempre a verdade, não importa o que venha à sua frente. Now you are one of those that doesn't cheat on your income taxes. Agora aquela pessoa não vai fazer atrapalhadas nas suas Because taxas. the anointing of God, the presence of God, it's in your life. Porquê? Porque é a presença e a unção de Deus que está dentro daquela pessoa. Now you are one of those that every one of your words and actions, they build up people. Agora aquela pessoa, ela tem palavras que ela levanta as outras So pessoas. people, they start noticing that you are different, something changed, but they don't know what it's all about. E então as outras pessoas à volta dela reparam que algo mudou, mas não sabem bem o que é que foi isso que So mudou. what does it happen when you are anointed? Então o que é que acontece quando alguém é ungido? You start to see radical favor of God in your life. Tu começas a ver o favor de Deus na tua vida. And let me tell you that somehow or in one way, the anointing of God, it's free, it's a gift. E eu tenho que te dizer, de uma forma, é uma dádiva de Deus, That esta unção que Ele dá. We receive by His mercy. Nós recebemos essa unção pela sua But misericórdia. on the other end, Mas por outro lado, there is a price to pay for that anointing. existe um preço que tem que ser pago para se ter essa unção. No, later on, I'm going to explain a little bit more about that. You're going to understand why I'm saying that it's a gift of God, but that, on the other hand, there is a price to pay. E tu vais entender o que é que eu vou dizer mais à frente. É um dom de Deus, é verdade, Ele dá-nos gratuitamente, mas por outro lado há um preço a pagar. Let's look in 1 John chapter 2 and verse 20. Vamos ler em 1 de João, 1 de João 2, verso 20. 1 John 2:20. It's almost towards the end of the New Testament, so it's easy to find. If you don't find it well, go to the end, to Revelation, and then come back just a few pages and we'll find John. Este livro 1 de João está muito perto do Apocalipse. Not the Gospel, the letter of John. Não First é o Evangelho de letter. João, é a primeira carta de João. 1 John 2:20 it says, "You have been anointed by the Holy One, and all of you have knowledge." Diz assim, mas vocês têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento. Did you get it already? The reference, 1 John 2:20? I'm going to read again. "You have been anointed by the Holy One, and all of you have knowledge." Mas todos vocês têm uma unção que procede do Santo,
E todos vocês têm conhecimento. I don't know if you notice that it does not say that someday you will be anointed. Não sei se vocês repararam que um dia vocês irão ser ungidos. It doesn't say that. Não está a falar assim. That one day eventually you will be anointed. Não está a falar um dia vocês irão receber essa unção. If you try very hard, you will be anointed. Se tu te esforçares com muita força, vais ser ungido. No, what it says here is you have been anointed. It's past, something that was done. O que João está aqui a dizer é: tu já foste ungido. Está no passado, já aconteceu. Don't forget that John is speaking to believers, to Christians, people that already accepted Jesus, you and me. Esta carta que João escreveu foi dirigida a cristãos, pessoas como vocês e como eu. So what John is saying is you that already received Jesus Christ as your Lord and Savior, and listen what I'm saying, Lord and Savior, not Savior and Lord, because in the Bible, and some people they say Savior and Lord, we don't find one sentence, one verse that it says Savior and Lord. It says Lord and Savior, because He can be your Savior if He's not first your Lord. You need to submit to Him first and then you receive the E blessing. esta carta está dirigida às pessoas que fizeram de Jesus o seu Senhor e Salvador. Reparem que é primeiro Senhor e depois é que é nosso Salvador, porque se Ele não for Senhor da nossa vida, Ele não pode ser o nosso Salvador. Okay? There is many people out there, they want Him to be the Savior, but they are not willing to serve Him as the Lord of their lives. Porque existem imensas pessoas que querem que Jesus seja o seu Salvador, mas não estão dispostas para o servir como seu Senhor. But anyways, it says that you have been anointing, you and me, we have been anointed. Mas está aqui a dizer que tu e eu já fomos ungidos. In other words, you have been given unction from the Holy One. Noutras When, palavras, whatever. recebemos unção que veio do Santo. And it says that you have knowledge. All of you have knowledge. E diz que estas pessoas têm a unção do Santo, todas elas têm That conhecimento. you know the truth. Elas sabem a verdade. You know all things, it says that verse. Este verso diz que as pessoas sabem todas as coisas. So let's look now a little bit further, verse 27. Vamos ver agora mais à frente no verso 27. It says, but the anointing that you received from him abides in you, and you have no need that anyone should teach you. But as his anointing teaches you about everything and is true and is no lie, just as it has taught you, abide in him. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês e não precisam que alguém vos ensine. Mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele como ele vos ensinou. But as for you, the anointing Mas para com vocês, a unção, that which you received from him, esta unção que já recebesteis de it Deus, says that abides permanently in you. diz lá que esta unção habita permanentemente em nós. You know, in simple words, the Holy Spirit abides in you. Em palavras mais simples, significa que o Espírito Santo ele está habitando em nós. God himself, he abides in you and abides in me. É o próprio Deus que habita em ti. If e you have em been mim. born again, Se, he lives in you. se tu já nasceste de novo, então ele habita em ti. And he abides permanently in you. Ele habita constantemente, permanentemente And let em me ti. tell you that he's not going anywhere, sorry. E ficar a saber que ele não vai para lugar nenhum. Ele está lá em ti. He's not going away from you. Ele não se vai retirar de ti. And the scriptures keep going and state, so you have no need that anyone should instruct you. Então, não tem a necessidade que alguém vos ensine. That's what John is saying. Because he is in you, you don't need that anyone will teach you. E a razão é porque o Espírito Santo está em ti, não precisas que ninguém te vai ensinar. Now I can read some of your minds, Mas agora eu posso, como que ler algumas das vossas saying, mentes. you see, Pastor, I don't need to come to church to hear the teaching.
Estão a ver? Estás a ver, pastor? Eu não preciso de receber o ensino daqui You da see, igreja. that's why I don't come Friday nights. É por isso que eu não tenho que vir à sexta-feira. That's why I just came once in a while to Sunday's service, because I don't need to teach. The Bible tells me that no one should teach me. I don't have need that no one will teach me. Estás a ver? É aqui a própria palavra que está a dizer que eu não preciso de receber ensinamento, que eu já sei. I don't need instruction Eu não preciso because ser it teaches me instruída. everything. Aqui a palavra de Deus está a dizer que eu já sei tudo. When it says that you don't need anyone to instruct you, Mas quando está aqui a dizer que nós não precisamos de ninguém para nos instruir, it does not mean that you do not need to be taught não significa que tu não tenhas que ser ensinado through Christian preaching and teaching. através do ensino cristão da palavra. What it means is, O que isto está a querer dizer é, in your daily life, na tua vida de cada you dia, do not need someone telling you all the time what you should do and how to run your life. tu não precisas que alguém te diga constantemente como conduzires e guiares a tua vida. I'm going to give an example. Eu vou dar-te um exemplo. You don't need to call me as your leader, spiritual leader, every day to tell you what to do in your daily life. Should I pray or not, Pastor, today? Should I go to the washroom or not? Should I speak about Jesus to that person that lives, my neighbor or not? Tu não precisas de me perguntar e telefonar, pastor, será que eu devo ler a Bíblia? Será que eu devo falar de Cristo ao meu colega? Será que eu devo fazer isto ou aquilo? Should I give a good witness or not? Should I answer back to my co-workers and let them pay the bad they are doing to me or not? Será que eu devo reagir para com os meus colegas e fazê-los pagar por o que eles estão a fazer para mim? Ou será que eu devo agir assim ou não? You don't need to call me. You don't need to call any leader to get to know what you need to do as a Christian. Tu não precisas de me chamar a mim nem outro líder qualquer para tu saberes como cristão o que deves fazer. Why? Because you have God in you. You have the Spirit of God living in you to teach you, to guide you, to instruct you. Por que é que tu não precisas do meu conselho? Porque o Espírito Santo, o conselhador, o conselheiro, desculpem, é ele que está a guiar a tua vida. He's living in you to lead you, to guide you. Ele habita dentro de ti para te guiar, The te Holy dirigir. Spirit will lead us, when we get into circumstances that we don't know what to do, if you ask Him, He's inside of us and He will lead us about what to do. Há circunstâncias que nós não sabemos bem como fazer, nem como reagir, mas Ele que está dentro de nós, se tu lhe pedires a direção, Ele vai mostrar-te a direção que tu deves seguir. Do you understand me? Vocês estão a compreender o que eu estou a dizer? He's in you with a reason and with a purpose. It's to guide you. Ele habita em nós, dentro do nosso espírito, para nos guiar. And that's why in the Christian church there is too many people, too many Christians, they never grew in the faith because they are always dependent, in the pastor. E no meio da igreja, em todos os lugares, há cristãos que permanecem bebés na fé porque estão sempre dependentes do pastor. The Holy Spirit lives in you to guide you, to instruct you about what to do, and in a way that you should honor God. O Espírito Santo ele está presente dentro de nós para nos instruir e nos liderar como nós devemos agradar a Deus. I'm not going to go in details in that area, but the Apostle Paul in Romans chapter 7 speaks that we don't longer live by the law. We are not led by the law anymore. Eu não vou entrar em detalhes, mas em Romanos o apóstolo Paulo diz que nós não vivemos agora debaixo do jugo da lei. Why we are not living led by the law? Por que que nós não vivemos guiados pela Because lei de Moisés? Jesus, he fulfilled the law. Por quê? Porque Jesus ele cumpriu a lei por nós. He died to the law and we died with him. Ele morreu e nós morremos com ele. Now we are a brand new life. E quando isso aconteceu, nós fomos feitos uma nova We are pessoa. a new creation in Christ Nós fomos Jesus. feitos uma criatura nova em And He Jesus. promised to send us one like Him, the Counselor, the Holy Spirit of God, to abide in us permanently. E ele prometeu que iria enviar como ele, esse ele era o Espírito Santo, para habitar em nós And- constantemente.
we thank God that the Holy Spirit came and He abides in us. E nós estamos tão gratos a Deus porque Ele veio e habita agora So em now nós. we are led by the promptings of the Spirit. E o que acontece agora é que é pela instrução, pelos ensinos do Espírito Santo Yeah. que nós somos guiados. My wife, she's a wonderful translator, isn't she? And I was a little bit concerned if she could, find the right word in Portuguese for promptings, because it's difficult. I went to the dictionary and I had problems to find the right word in Portuguese for promptings. Okay? Because that word promptings, that's why I like languages, because in one language you can find one word with lots of meaning that we don't find in another one. And even in English, if I ask some of you what it means promptings, probably some of you can tell me. So I went to the dictionary and listen what the English dictionary says about promptings. And those synonyms, they say everything. Prompting, it's a noun. It means urging, pressing, pressure, pushing, influence, suggesting, hint, assistant, reminder, encouragement, persuasion. That's all that the Holy Spirit does. So we are led by these actions of the Spirit. E esta palavra no inglês, prompting, tem este significado na língua, são sinónimos. É uma urgência, um pressionar, uma pressão, um empurrar, uma influência, uma sugestão, uma assistência, uma lembrança, um encorajamento, uma persuasão. That's all that the Holy Spirit does to us when He's leading us. É isto tudo que o Espírito Santo faz em nós. You know the words that I found in Portuguese for promptings? Sussurros, incitamento, instigação. No português, esta palavra pode ser traduzido como um sussurrar, Incitamento. incitar, Ou instigar ou inspirar. And that's all that the Holy Spirit does to us. Tudo isto é o que o Espírito Santo So, faz but em in other nós. words, in simple words, in English words, we can say that we are led by the leadership of the Holy Spirit. Em palavras tão simples e muito fáceis, nós podemos dizer que nós somos guiados pela liderança do Espírito Santo. We should be led by the influence of the Holy Spirit, E nós devemos andar pela influência do Espírito Santo by que habita the em nós. assistance of the Holy E Spirit, pela assistência que Ele nos by faz. the persuasion of the Holy Spirit. Pela persuasão do Espírito Santo em And nós. when we are living our lives being led by the Spirit of God, E quando a nossa vida é vivida desta maneira, let me tell you that everything will be all right. então tudo na nossa vida vai terminar bem. And when we are led by the anointing, Quando nós somos guiados por esta unção do Espírito Santo, you will know peace. tu vais experimentar a paz. You will know joy. Tu vais experimentar alegria. You will find the real love. Vais experimentar o verdadeiro amor. When you follow the anointing of the Holy Spirit that abides in you, Quando tu segues essa unção do Espírito que habita já em ti, you will do the right thing. então tu vais fazer sempre a coisa certa. You will do Tu irás fazer the wise thing. a coisa sábia. You will not be led anymore by your feelings. Não são os teus sentimentos ou emoções que You vão will guiar. not be led by your emotions. Não são as tuas emoções que te vão conduzir. You will not do a emotional thing, Não vais andar guiado pelas tuas emoções, but you will do mas tu irás fazer the wise thing. aquilo que é sábio. That's what the Holy Spirit does in our lives. É isto que o Espírito Santo That's faz what the em anointing nós. does. It's covering us. We are being rubbed by that special anointing to protect us. É isto que a unção de Deus que nos cobre da cabeça aos pés faz, ela nos But protege. I said at the beginning, but it's a gift from God, but there is a price to pay. Didn't I say that? Eu já vos disse Ok. que isto vem gratuitamente das mãos de Deus, mas por outro lado há um preço que nós temos de So pagar. you will ask me, so Pastor, how can you say that it's a gift if there is a price to pay?
gift, it's então- a gift, it's for free. E então parece que há aqui uma contradição. Se é uma dádiva, devia ser gratuito, Okay, não devemos so- pagar nada. Let's take our memory right now back to the scripture that we read at the beginning in Mark chapter 14. Então vamos voltar lá quando lemos nesta escritura em Marcos, capítulo 14. When the woman came to be with Jesus with that alabaster jar. Quando aquela mulher veio para ungir Jesus com aquele perfume que estava dentro daquele jarro de alabastro. That jar was filled with a special nard, a special perfume. Aquele jarro tinha dentro dele um perfume muito especial. That perfume was extremely expensive, sweet perfume. E aquele aroma, aquele perfume era muito caro. And what did she do with that jar? O que é que aquela mulher fez com aquele perfume? You know what? That jar, I don't know. That jar probably the price of the value of that jar. We can say it's equivalent to our days to a diamond or to a piece of gold. E o valor do perfume que estava dentro daquele jarro era equivalente, como nos dias de hoje, a uma peça, a um diamante, por exemplo. We don't know if she got it from her ancestors back then. Não diz na Bíblia se ela já tinha este perfume, tinha herdado dos seus But antepassados. according to the Jew tradition, we know that perfume it was kept very well for a special occasion. Mas de acordo com a tradução judaica, nós sabemos que este perfume estava guardado para uma ocasião It was muito very, especial. very expensive. E era um perfume que era extremamente caro. To a point that even the disciples, they start complaining with the lady and rebuking her. Why did you do that? Wasting that perfume, wasting that money that we can use to help the poor people. De tal forma ele era caro aquele perfume que os discípulos começaram a repreender a mulher dizendo: porque é que não se vendeu aquele perfume e abençoar os pobres com aquela venda What do did she perfume? do with that perfume, with that jar? O que é que ela foi fazer com o perfume que havia naquele jarro? She broke it. Ela quebrou aquele jarro. She broke the jar. Ela quebrou o jarro. Because her point and her goal was to anoint Jesus with that perfume. Porque a sua intenção era ungir o corpo de Jesus com aquele And she perfume. couldn't do it unless she broke the jar. E aquela unção daquele perfume não podia passar para But Jesus probably sem more- levar a estar quebrado. Probably more important than that, she couldn't. She broke the jar E ela quebrou aquele jarro, because if she didn't broke it, porque se aquele jarro não ficasse quebrado, that sweet aroma, that sweet perfume couldn't come out. aquele aroma tão suave não podia sair. So she broke the jar and immediately the sweet perfume was poured out in that place. E assim que ela quebrou aquele jarro, aquele aroma tão agradável foi So espalhado. the jar had to be broken. Então, aquele jarro teve que ser quebrado. She had to break open that clay jar, Ela teve que quebrar aquele jarro So- the barro, de barro. so that oil would be released and poured out. E só depois daquele jarro estar quebrado, a unção que estava dentro podia ser espalhada. That was the price that she paid. E foi este o preço que ela teve que pagar. She broke the jar. Ela despedaçou, quebrou aquele jarro. The anointing of the Holy Spirit, A unção do Espírito de Deus, the oil of the Holy Spirit that it's in you, that abides in you, according to what John said, o óleo, a unção do Espírito que habita em nós, de acordo com a palavra de Deus, requires that we allow ela requer que nós permitamos, this clay jar to be broken. ela requer que nós, como jarros de barro que somos, fiquemos quebrados. Otherwise, the perfume can come out. The anointing can come out. Se não houver um quebrar de nós próprios, a unção não é libertada. And when you do this, E quando nós decidimos fazer isto, the extremely expensive perfume
anointing that God already poured out in our lives, Então, essa unção extremamente cara que Deus já colocou em nós, will come out, will be poured out, aí ela vai ser and capaz de that sair. sweet and nice perfume aroma E esse aroma que é agradável, que cheira tão will be bem, poured out and start reaching others. esse aroma vai ser derramado e vai tocar outras pessoas. So we need to be broken. We need to break open our jars. Assim nós compreendemos da necessidade de nós nos quebrantarmos. That's why I said at the beginning, I hope by the end of the message we all be broken down. É por isso que eu falei no início desta mensagem, eu espero que todos nós nos quebrantemos diante de Deus. And one of the things that must be broken in our lives, some of the things, E algumas das coisas que nós precisamos de quebrantar diante de is Deus rebellion. é a nossa própria rebeldia. Oh, Pastor, I'm not rebellious. E nós dizemos, pastor, não, eu cá não sou I'm not rebelde. teenager anymore. Eu cá já não sou adolescente. Yes, you are. Yes, I am rebellious. Rebellious against God. Yes, I am. Mas a verdade Yes, é que you are. nós somos rebeldes contra And Deus. we need to broken in us that rebellion. Nós temos rebeldia contra We need Deus. to be broken from the stubbornness. E nós temos que deixar que essa teimosia e rebeldia fique quebrada em From nós. pride, envy. Nós temos que deixar que a inveja, o orgulho em nós se quebre. The gossip, the selfishness that we have in us needs to be broken. Nós temos que permitir que Deus quebre esse egoísmo, o falar mal dos outros, As well the other, things that comes out of the flesh. como todas as coisas que vêm da nossa natureza humana caída. If you want that perfume that Jesus already God put it in us, could come out and be put out. Se tu queres que esse perfume suave que Deus já pôs dentro de ti seja libertado, tu tens que te quebrantar diante de So Deus. please listen carefully. Então escuta, por favor, com muita atenção. Whatever is in us, Seja o que for que está dentro de nós, whatever is in me and in you that is from God, is of God, aquilo que está dentro de mim e dentro de ti, que vem de Deus, cannot come forward until the jar is broken. não se pode manifestar para fora da tua vida até que o vaso da tua vida esteja quebrado. And if we are seeking revival, this needs to take place first in our lives. E se tu queres ter uma vida avivada, esta situação tem que acontecer na tua Because vida. we'll not be revived, we'll not feel revival, experience revival until we get broken completely. This jar of clay. Na nossa vida é impossível experimentar avivamento sem o nosso vaso de barro estar quebrado. And when we do the sweet perfume of the Holy Spirit will flow freely from us. Mas quando esse barro, que é a nossa vida, estiver quebrada, o perfume e o aroma de Deus vai ser So, libertado para os outros. We need to let the Holy Spirit impact our soul. E para isso nós temos que permitir que o Espírito Santo influencie a nossa Impact vida. our mind. Que ele influencie, que crie impacto na mente, We need na to let nossa him to mente. impact our will. Nós temos que permitir que ele impacte a nossa We vontade. need to let the Holy Spirit impact our emotions. Nós temos que permitir que ele impacte e influencie as nossas emoções. I don't know where I read that sentence that I'm going to tell you, but I read it somewhere, so it's not mine. We do not have a spirit problem if we are born again. We have a soul problem. Eu li esta frase que não foi criada por mim, foi alguém que inventou, que diz: nós não temos um problema no espírito, nós temos um problema If we are born again, se nós somos pessoas nascidas de novo. because the Nós Spirit of God is in us. Nós temos um problema na nossa alma. We do not have a spirit problem if we are born again. We have a soul problem. Se o Espírito Santo está em nós, se somos nascidos de novo, não temos um problema no espírito, temos um problema You can na ask, alma. but what's that? What kind of soul problem do I have? E tu podes perguntar, mas qual é esse meu problema que está na minha That's alma? what the Apostle Paul tells us and says
walking by the flesh. É isto que o apóstolo Paulo está aqui a dizer. Andarmos pelos desejos carnais. It's a sole problem. It's having a carnal mind, O problema da nossa alma é ter uma mente que é carnal, a carnal desire, a fleshly desires. ter um desejo da nossa carne. And you know what? There is too many carnal Christians. E tu sabes que, infelizmente, há demasiados cristãos carnais. Carnal Christian is the one that feels the animal impulses. O cristão carnal é aquele que sente o instinto animalesco, para That's assim the dizer. one that follows the emotions. O cristão carnal é aquele que ele é guiado pela emoção carnal. The que ele tem. fleshly impulses. Ele é guiado pelo impulso ou instinto carnal. That's the one that follows their own thoughts. O cristão carnal é aquele que segue os seus próprios pensamentos humanos. It's the one that follows his own will instead of God's will. É aquele que ele segue a sua vontade humana e não a vontade de Deus. That's the one that follows the crowd. It doesn't matter where they are going, but he follows the crowd. O cristão carnal, ele segue o que todo mundo está a fazer lá fora. É o que ele faz. Brothers and sisters, let me tell that we do not need to be like that. Mas irmão e irmã, eu tenho que dizer, nós não podemos ser Why? assim. Because we have the anointing of God. E porquê? Porque a unção de Deus já foi posta So em nós. we need to learn how to walk daily in the anointing. E por esta razão nós temos de aprender a andar dia a dia nesta unção de Deus. Because the Bible tells us, and we already read, John saying that the anointing is in all of us, and we know all things. We have all the knowledge. It's in us. Let's put it in use, in action. Então nós já lemos em 1 de João, se esta unção está em nós, nós temos o conhecimento desta unção, vamos pôr em uso o que esta unção faz em nós. There is no one else that knows better than God. Mas ninguém sabe melhor do que Deus. So if God is in you, Então, you know all the truth. então, se é o próprio Espírito de Deus que está no teu espírito, tu sabes todas as You have coisas. all the knowledge. Tu tens o conhecimento que tu precisas. But you need to discipline your flesh. A questão agora é tu próprio saberes disciplinar a tua carne. As we know from the Old Testament that kings, they were anointed before they start being kings. Nós sabemos e lemos no Velho Testamento, os reis, eles eram ungidos antes de se tornarem Like reis. King Saul, he had to be anointed before he could be a king. Por exemplo, o rei Saul, antes de ele se tornar rei, ele teve que ser ungido. And the scriptures tells us that when the Spirit of God came upon Saul, E a Bíblia diz que quando o Espírito Santo de Deus veio sobre Saul, he was turned into another man. ele foi transformado num homem diferente. Completely different, changed. Ele era um homem completamente mudado. And the same way, you will know that the Spirit of God is in you, the anointing is in you, when you start seeing changes in you. E a mesma forma é connosco. Nós vamos ver que o Espírito Santo está a agir em nós quando começarmos a mudar a nossa forma de viver. Because the Spirit of God is in you. Porquê? Porque o Espírito Santo habita no nosso espírito. You will be turned into something that will absolutely shock and amaze not just others, but even yourself. Tu vais te tornar em alguma coisa diferente, numa pessoa diferente, que vais admirar os outros, mas também vais estar surpreendido contigo próprio. And let me tell you, if the word anoint sounds too spiritual for you, E se esta palavra unção soa assim muito espiritual para let ti, me put it in other words. eu vou usar outras palavras. When we are anointed, Quando nós somos ungidos, what happens is o que acontece é we are equipped, nós somos equipados, we are enabled. nós somos capacitados. You have the capacity to do things according to God's will. Nós temos a habilidade de fazer coisas de acordo com a vontade It's not de because Deus. of you, Não é por causa de nothing nós. that you can have, Não é nada que nothing nós that you temos. can buy. Não é nada It's que a nós gift of compramos. God, É algo the que vem Holy de Spirit, Deus. the anointing, it's a gift É uma dádiva that que vem de Deus. enables you, it keeps you to do something different according to God's will.
Essa unção dele capacita-te, dá-te a habilidade de fazer as coisas que tu não eras capaz de fazer. So it's something so beautiful, the anointing of God. Então, esta presença de Deus, esta unção é Because algo tão it gives you tremendo. the capacity, it enables you to do things out of the natural. Esta unção capacita-te para fazer as coisas que podes dizer sobrenaturais. You know what? When we, as preachers and pastors, when we pray for people, we don't heal people. Por exemplo, quando um pastor ou alguém ora por uma pessoa doente, não é o pastor que está a The curar. anointing of God is released through us to heal people. O que acontece é a unção de Deus que já está em nós, essa presença é libertada de nós para a pessoa que está em necessidade. But in Mas, order for that to happen, para que isto aconteça, to be used, para alguém ser usado por we need Deus, to break open the jar of clay of us. As nossas vasilhas de barro, elas têm que ser despedaçadas. And let me tell you one thing, I'm almost about to finish. We are not just anointed for spiritual things. E vou-te dizer, não somos ungidos apenas para fazer coisas We are not espirituais. just anointing to act inside the church. Nós não somos ungidos por Deus só para agir aqui na igreja. We need an anointing A unção que nós precisamos for é anything and everything we do in life. necessária para todas as coisas que nós temos de And fazer you know, na vida. you better cry out to God for anointing to be a parent. Por exemplo, para seres um pai, tu precisas de clamar a Deus para esta unção. You better cry out to God for a special anointing to be a husband or a wife. Para seres uma boa esposa ou um bom marido, é melhor tu clamares a Deus por unção para seres To uma boa be- esposa ou bom marido. To be an employee, you need to cry out for that anointing. Para seres um bom funcionário na tua companhia, clama a Deus para te capacitar para seres um You bom need to funcionário. cry out to God for an anointing if you have your own business. Se tu tens o teu negócio próprio, clama a Deus para te ungir para fazeres um bom Because sucesso. the anointing of God in your life, when it's released, when we break down and let that oil being put out, your life is going to be completely different. You're going to see things differently. People will see things differently in you and through you. Porque quando esse quebrantamento acontecer na tua vida, esse aroma de Deus vai ser libertado, tu vais ver as coisas com os olhos diferentes, as pessoas vão te ver de uma forma diferente também. Another reason why we receive the anointing of God, Outra razão porque vem a unção de Deus sobre it's nós. because we are the body of Christ. Outra razão é porque todos nós fazemos parte do corpo de Jesus And Cristo. the Holy Spirit anoints us. E o Espírito Santo, Ele nos unge. In other words, He equips us Em outras palavras, Ele nos capacita to function in the body. para funcionarmos neste corpo de Cristo. Pastor James is a mechanical engineer, so he basically he builds parts for big machines. Por exemplo, o pastor James, ele é um engenheiro mecânico, ele faz partes de grandes máquinas. Peças. Peças de grandes And they máquinas. put all those parts together in a huge machine. E aquelas partes daquelas máquinas, elas são postas juntas numa grande máquina. Do you know what they use and what they need to put all those parts working together without friction? Vocês sabem o que é que ele usa no seu trabalho para pôr as Oil. partes a trabalhar sem fricção? You try to drive your car without oil in the engine. And we'll see what's going to happen. O que ele precisa e que nós precisamos nos nossos carros é de óleo. The oil enables the engine to work, the parts to work together without friction, without conflict. No motor de um automóvel, o óleo nas partes do motor capacita o motor a trabalhar sem fricção, sem atrito. So, as the body of Christ, we need the anointing on us. Assim que somos nós necessitados desse óleo para trabalharmos no meio do corpo So we de can Cristo. function as a body. Para sermos capazes de funcionar como um verdadeiro corpo de Cristo. Otherwise, we're going to have problems. Se não for por esse óleo, vai haver grandes So problemas. we need to break the jars of clay. O que acontece, nós temos que deixar que esse vaso de barro que somos nós seja quebrado. The fleshly jars in our lives. A parte carnal da nossa vida ser quebrada. We need to let the sweet perfume of the Spirit flow from every one of us. Para que esse aroma agradável e bom do Espírito Santo se veja através de nós.
You know how it feels when someone hurts you. Todos nós sabemos o que é sentir uma ofensa da parte de alguém, When someone talks about you. quando alguma pessoa fala sobre nós, When someone doesn't treat you right. quando alguém não nos trata da melhor maneira. We, naturally speaking, we all want to give them back. Na parte natural, todos nós queremos retaliar. You want to give them back sometimes 2 times more of what they gave to you. E nós queremos retaliar e fazer a pessoa pagar por aquilo que a pessoa nos fez. You're gonna see who I am. Nós pensamos, tu vais ver quem eu sou. You're gonna pay. Tu vais pagar. Just wait and see. Espera que tu vais ver o que te vai acontecer. But as Christians with the anointing, Mas, como cristãos que somos, what, com a unção de what Deus, we need to do, o que nós precisamos de fazer é it's to break the jar of clay deixar que esta vasilha de barro se quebrante, and break our emotions, deixar que a unção de Deus trabalhe na nossa emoção, break the jar of your feelings, que quebre a vasilha dos nossos and you sentimentos. need to let the sweet perfume of the Holy Spirit being poured out on you, through you, to reach others. E permitir que esse perfume do Espírito Santo toque a vida de outras pessoas. That's what we need to do. É isto que nós precisamos de fazer. I know it's hard. Eu sei que é por vezes difícil. I know we all struggle with obedience in that area. Eu sei que todos nós lutamos com esta questão de sermos But obedientes a we Deus. need to break the jar of clay of pride and be mature in Christ Mas and in nós faith. temos que escolher quebrantar-nos o nosso orgulho e todas as partes da nossa carne para que o Espírito Santo se So manifeste we em need to nós. break the alabaster jar. Então, este vaso de alabastro, Needs to be ele broken. tem que ser quebrado. And we need to bring the flesh into submission. E é o nosso trabalho deixar que a nossa carne se fique And submetida. when we do that, Fique submetida ao Espírito Santo, e quando assim fizermos, the anointing that lies in you essa unção que já está dentro de ti will be released and will flow from you to everyone around you. essa unção vai ser mostrada para fora Don't de ti for- e vai ser visível a todos. Don't forget the Holy Spirit. God's holy presence is living in you. He abides in you. Não te esqueças desta verdade. O Espírito Santo, ele habita no teu espírito. And God enables us, equips us for His purpose. E ele capacita-nos e nos dá a habilidade para o propósito que ele tem para nós. So the anointing is the enabling power of the Holy Spirit to help us to be victorious in life. Então, o que é esta unção? É a capacidade sobrenatural do Espírito Santo para nos dar vitória em todas as áreas da The anointing vida. of God in our lives equip us to be used powerfully in the kingdom of God. Esta unção de Deus em nós, ele nos dá este poder, esta capacidade para sermos usados And no reino de Deus. That power in us E esse poder que está em nós, is released ele é libertado. not by us but through us. Não somos nós que o libertamos, ele é libertado através da nossa vida. But we are not always ready to surrender our will to Mas a His will. verdade é que não estamos sempre preparados para submeter a nossa vontade à vontade And de God, Deus. He wants us to break open Mas o que Deus quer é quebrar this jar of clay. e abrir e quebrantar este God, vaso He de wants barro. us to surrender our will to His will. O que Deus quer é que a nossa vontade seja submetida à vontade dele. And then we'll see that spiritual maturity E então depois nós vamos ver esta maturidade espiritual that comes with steps of obedience. que vai acontecer quando nós vamos dar passos de obediência. And we'll see that power is connected to obedience. E nós vamos perceber que o poder na vida de alguém está ligado à obediência There is dessa many pessoa. people here that they want power of God, Toda a gente aqui quer poder de Deus, but not all want to be obedient. mas nem toda a gente aqui quer ser Not obediente a all Deus. are ready to obey.
Nem todos estão dispostos e estão So, you prontos know para what? obedecer. Forget it. Então podes If you esquecer. don't obey God, you can't be used by Him. Podes esquecer ter o poder de Deus, porque se não fores obediente, não vais God ter poder de Deus. can't release His power through you if you are not obedient to His commandments. O poder de Deus não pode ser libertado na tua vida se tu não That's not obedeceres Pastor Pedro à is palavra saying de that. Deus. It's the word of God that it says Não it. estou a ver o que estou a falar, é a palavra de Deus que nos está a dizer. That's the word of God. É a palavra de Deus. And listen what we have been saying. Pastor James talked about that last week. You know, partial obedience, it's not obedience. Full obedience is obedience. E nós ouvimos o pastor James no domingo passado dizer que obediência parcial não é obediência. And you know what? I believe there are wonderful things that lays inside of every one of you Eu acredito que todos nós temos algo de maravilhoso dentro de si. that was put within you by God Himself. E essas coisas maravilhosas foram postas dentro de nós And pelo próprio Deus. that is a gift of grace of God, of His mercy. E isto são dádivas que vêm da graça de Deus. You don't have nothing that you have earned by yourself. Aquilo que nós temos não conseguimos pelo nosso It's esforço humano. gift from God that lies within you. É alguma coisa que Deus nos dá gratuitamente. And if you will let God have His way in your life, E se tu permitires que Deus ele tome controle da tua vida, you will see which and every one of those gifts are. então tu vais perceber quais são esses dons que Deus já te deu. And when we break open your jar of clay, E quando o teu vaso de barro for quebrado, those gifts, they will flow out of you. então esses dons, essas dádivas, elas vão sair da tua vida, vão And se that, manifestar. and that sweet and nice perfume of God, the Holy Spirit, will be put out. E esse cheiro tão agradável do Espírito Santo em ti vai ser manifesto aos outros. And that presence will be noticed by others. E as outras pessoas vão ser capazes de reparar nessa presença divina que está em ti. They, even though if they don't understand what it is, they'll notice there is something special in you. Podem por vezes não saber o que é isso, mas alguma coisa eles vão reparar de especial na But tua we vida. need to break open our jar of clay Mas para que isto aconteça, nós temos que escolher quebrar o and nosso let that vaso. anointing that it's already in us flow out. Deixar que essa unção de Deus saia de nós para fora de nós e atinja os outros. And revival then will take place. E depois então nós vamos ver avivamento. Revival will take place in my life, in your life, in other people's lives that are around us. Esse avivamento vai se manifestar em minha vida, na tua vida e nas pessoas com quem nós Because lidamos. they will be touched by that sweet perfume of ours. Porque essas pessoas vão ser tocadas por esse perfume que sai da nossa vida. So, how many of you are ready to break your jar of clay? Então, quantos de nós estamos preparados para quebrar a nossa vasilha que é feita de barro?